Bom dia, Jornal Conservador, tudo bem com vocês? Eu tô rindo, mas eu não posso rir, porque se eu começar a rir, as pessoas vão dizer que eu tô feliz. Ah, mas eu tô feliz, afinal, Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo, a quem eu devo toda a honra e toda a glória, me salvou, me escolheu, eu sou um filho amado e querido dele. Eu já estava feliz ontem, quando o Lula falou que ajudante de ordem não dá para namorar. Nós estamos indo para a quinta semana da live do dia 8, tentativa de golpe. Ontem eu falei de forma incisiva sobre isso. Eu preciso agradecer para a Polícia Federal que fez uma operação na quinta-feira. Vocês sabem por que ela fez na quinta-feira? Para pegar as pessoas desavisadas, porque a operação da Polícia Federal geralmente é na segunda e na sexta. Hoje é quinta, né, Natália? Natália? É quinta. Dá bom dia para as pessoas. É só dizer bom dia, pessoas. Não, seguir, como é que é? Tem que falar mais alto, já não escutou. Oi, pessoas. Eu tô feliz, a Natália tá aqui comigo. Nós estamos desde amanhã cedo nessa função. Então, agora eu vou ficar triste um pouquinho. E é de verdade. Eu quero dizer os meus sinceros pêsames aos PMs e às famílias mortas, as famílias dos PMs mortos em Santos. Não, eles morreram. Nós estamos em guerra contra o narcotráfico. Que Deus Pai Todo-Poderoso leve paz e graças às famílias. Ontem, o pessoal da Segurança Pública de São Paulo falou, estamos em guerra. O Jornal Conservador avisa isso para vocês desde agosto ou setembro de 2023. Nós estamos em guerra contra o narcotráfico, contra o garimpo. O Jornal Conservador, ele analisa fatos e dados. Numa base meio científica, a gente vai construindo o que a gente está entendendo. Então, que Deus Pai proteja os nossos guerreiros que estão nessa batalha pela nossa vida e pela nossa liberdade. Hoje, enquanto eu estava fazendo a grade, eu nem consegui terminar de fazer os eventos. Eu sei que março tem 23 em Campinas, à tarde, 24 em São Paulo, no Hotel Márcios, de março, em São Paulo, capital. Tem Rio de Janeiro, eu prometo que hoje à tarde é que eu comecei a ter alguns entendimentos. E quando eu peguei para fazer a capa, durante toda a pandemia, me incomodava muito ver os militares utilizando aquela focinheira, aquela máscara. A Natália está aqui do meu lado, ela sabe o quanto nós brincamos. Tem que vir aqui, tem que dar a volta, vem aqui para dar. Só que hoje eu entendo que o Exército ele busca a legalidade de maneira assintosa. Então, se o governo... Peraí que eu vou botar você aqui. Olha lá, pode dizer agora. Oi. Oi, Seguimores! Oi. Então, tá bom. Obrigado, meu amor. Então, os militares são legalistas. E se o governo federal implanta essa tirania da máscara, eles vão seguir. Mais importante do que o que eles pensam... Obrigado, Fábio Augusto. Obrigado, Silvia. Estão te elogiando aqui. Mais importante do que eles pensam é seguir a lei. Olha que interessante. Eu tinha um incômodo, e hoje quando eu vejo um militar utilizando a máscara naquele período, eu entendo, os caras são legalistas. Oi, obrigado, Mari. Os caras são legalistas ao extremo e utilizam a máscara para seguir as regras. Obrigado, Rose. Esse é um entendimento que eu estou tendo cada vez mais forte, mais firme, que as nossas Forças Armadas, elas seguem a lei. Eu quero dizer para vocês que isso é muito importante. Ô, Rui, mas se for dada uma ordem ilegal, eu falei que eles seguem ordens ilegais? Falei, Natália? Não. Eu falei que eles seguem a lei. Você entende a diferença de uma ordem ilegal para seguir a lei? Dá um exemplo, Rui. Um exemplo?
um presidente da República tentar ativar o 142 para retirar do poder o presidente eleito. Só porque uma parcela da população não concorda. Ô, Rui, tu tá falando? Eu tô falando que os militares avisaram que não ia ter a menor chance deles seguirem uma lei, uma ordem ilegal. Mesmo o presidente sendo o chefe supremo das Forças Armadas. Eles seguem a lei. E isso foi que nos garantiu, até hoje, dentro da lei, da ordem e da democracia. Então, eu espero que todos estejam prontos. Eu fiquei aqui 6 minutos fazendo um alô, até a Natália participou. Uhum. E agora vamos que o bicho vai pegar fogo. Quem gosta do canal, curte, compartilhe e marca os amiguinhos, de preferência os vermelhinhos. Quem quiser e puder, ojconservador@gmail.com. O Jornal Conservador está aqui tentando trabalhar, buscando a verdade, levando para você uma informação que te traz paz, que te traz tranquilidade. Eu tenho certeza que as pessoas que estão há mais de 4 ou 5 meses estudando conosco, hoje, na quinta-feira, estão tranquilas. Nós temos um grupo de estudo do dia 8 de janeiro, e se tiver uma procura grande hoje, no 47996304059, eu abro outra turma para a gente rever tudo isso. E essa turma literalmente está muito tranquila. O que aconteceu hoje não é que não nos pegou de surpresa, na verdade era esperado. Então, se você quiser ajudar o Jornal Conservador, ojconservador@gmail.com. A gente precisa, tá bom? Temos os eventos, 17 de fevereiro em Itajaí, 24 de fevereiro em Porto Alegre. Nós temos 23 de março em Campinas e 24 de março em São Paulo, capital. Tem também Rio de Janeiro, Curitiba, Poços de Caldas, mas eu não lembro as datas, mas hoje eu divulgo assim que eu terminar a live. Tá bom? Então, prepara a cadeira, porque agora nós vamos embarcar numa viagem que você vai ter um pouco de dor de barriga. Mas faz bem. Você vai começar a engasgar um pouquinho, mas faz parte. Eu peguei o chimarrão que é para as pessoas lembrarem. Pode xingar o meu cabelo, tá feio, a barba tá comprida, o bigode tá lindo. E o chimarrão tá aqui. Tá meio entupido, inclusive. Mas o Dino começa falando para você. Onde está essa ditadura judicial que ninguém vê? Eu fico até intrigado quando eu vejo a inocência e a incoerência dos grupos e dos mentidores de direita. Como assim os grupos e os mentidores de direita? É simples. Os grupos de WhatsApp que ficam replicando a ditadura do STF, a ditadura do STF. E a gente pergunta, desde 2021, qual foi o ato ilegal que o STF cometeu? O Dino está perguntando para vocês. Existem algumas perguntas que as pessoas fazem. Eu digo, olha, eu teria que ter acesso ao processo. Só que o Dino me deu mais uma boa pergunta para fazer para vocês. Qual decisão do Alexandre de Moraes, que é o ministro mais atacado pela direita e o ministro mais amado aqui? O Jornal Conservador, nós entendemos Alexandre de Moraes e Janja de uma maneira diversa do que os grupos de direita. E nós não somos esquerda. Na verdade, a esquerda também odeia Alexandre de Moraes e Janja tanto quanto os grupos de direita. Somente aqui no Jornal Conservador nós temos uma visão diferenciada sobre eles. 2 personagens importantes e 2 personagens que fizeram a diferença para nós. A favor da direita. Flávio Dino pergunta, cadê a ditadura do STF? E ele reforça, já que vocês atacam tanto o ministro Alexandre de Moraes, qual decisão de Alexandre de Moraes foi revista, reformada ou anulada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal? Essa é uma pergunta tão importante que ela requer um pouco de pensamento crítico. Ou você assume que o Alexandre de Moraes é o rei do Brasil, o que é uma mentira, e que ele manda no STF em todo mundo, ou você aceita que o Alexandre de Moraes está trabalhando dentro da legalidade da Constituição Federal. Você tem 2 escolhas para fazer.
ou todo o STF, 10 ministros estão de joelhos para ele, inclusive Cássio Nunes e André Mendonça, ou então, o Alexandre de Moraes é o rei supremo e manda no Brasil inteiro. Na primeira hipótese, você vai ter que concordar que ele está trabalhando dentro da lei e da ordem. Na segunda, Alexandre, lembra que o jornal conservador sempre falou bem de você. Eu estou esperando, estou precisando pagar umas contas. Agora, início de ano, então, acabei me descapitalizando. O Alexandre de Moraes podia dar uma decisão lá, né? Não assistam, não vejam. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu estou querendo comprar um patinete elétrico para mim me locomover, é brincadeira. Não, eu estou brincando aqui com o Alexandre de Moraes. Então, ele poderia dar uma canetada e dizer não assistam o Jornal Conservador, que aí a minha conta ia lotar de Pix, né? Porque é diferente do engajamento do medo, porque tem agora canais dizendo que a dengue vai ser o próximo Covid, que o Tedros veio aqui para matar a população brasileira. O que mata é burrice. O que mata é ignorância. O que mata é você se nutrir de informações falsas de canais mal intencionados. Ui! A culpa não é minha se você segue pessoas que desejam o teu mal. A culpa não é do Jornal Conservador se os locais onde você vai se informar ficam mentindo para você. A culpa não é minha se ao invés de você consumir informação de qualidade, Rui, só o Jornal Conservador tem informação de qualidade? Não! Mas se você ficar viajando na maionese e esperando o Trump vir salvar o planeta Terra, você vai continuar com essas pessoas que acham que o Brasil está afundando e está virando uma ditadura do STF. Pois bem, o Dino fez algumas perguntas interessantes e as pessoas têm só umas respostas rasas, sem absolutamente nada de contexto e fatos. Dino pergunta, as decisões do Alexandre de Moraes são irrecorríveis? Não. Então, as pessoas que recorram. Diz ele, não. Agora ele responde, qual a decisão do ministro Alexandre de Moraes que foi revista pelo plenário do Supremo? E ele responde, nenhuma. Então, por favor, entendam quem é Alexandre de Moraes. Ele disse que escutou na tribuna a ideia de que os inquéritos não acabam. Sabe qual é o problema? Eu vou até tirar aqui, depois eu termino de ler. Sabe qual é o problema dessa esquerda que não entende? É que quando você não tem uma linha de raciocínio lógico, você toma invertida de comunista. E olha a tiração de sarro que o Dino faz. Ouvi aqui desta tribuna a ideia de que os inquéritos não acabam. Senhoras, senhores, os inquéritos e os processos relativos à invasão do Capitólio nos Estados Unidos tampouco acabaram. E será que os Estados Unidos, agora, aos olhos de alguns, em modelo de ditadura? Completou. Irmão, ele tirou uma onda da cara da galera de direita que seguia o Olavo e que propaga a mentira sem parar de uma maneira brutal. Quando eu digo que essa pessoa tem que ser bem assessorada, é para não tomar invertida de comunista. Irmão, tu tomar sabão de comunista é que nem tu apanhar de criança. É ridículo, é feio, é bobo. O Alexandre de Moraes deu uma aula e ainda esfregou na cara dos trumpistas. Sabe aquela galera que foi lá pedir arrego para o deputado ladrão americano? Acabou de tomar o sabão do Dino, irmão. Dorme com essa, seu mané. Vai contratar um assessor decente que saiba alguma coisa de política. Para de ser tratado como uma criança. Maluco, ele esfregou na tua cara. Ficou feio. Ficou feio, pacas. Quando eu falo que a direita é inocente e infantil, brigam comigo. Ao discursar no plenário. E aí eu tenho que falar uma coisa para vocês. Foi o Dino chegar no Senado e os caras começaram a trabalhar. Já está quase aprovada a saidinha lá.
quer dizer, ao fim da saidinha, ao discursar no plenário do Senado, o ex-ministro da Justiça de Lula, o próximo ministro do STF, Flávio Dino, disse nesta quarta que o Supremo Tribunal Federal está conformado e em funcionamento de acordo com as normas votadas pelos deputados e pelos senadores. A galera está dizendo quem é Flávio Dino, quem é STF para julgar os congressistas que abriram as pernas para o Senado, para o STF, lá naquele caso do Daniel. O Congresso está funcionando plenamente com todas as suas prerrogativas constantes da Constituição. Assim como o Executivo governa, assim como os governadores e prefeitos, não há ditadura judicial no Brasil. Desculpa, eu concordo com ele. O que tem é choro de pessoas mal intencionadas ou mal informadas. Essa é uma expressão não só equivocada, não só destituída de ponderação, ela é uma expressão que atrapalha o bom debate acerca deste inevitável acerto ou dessa inevitável concertação entre os poderes do Estado. Concluiu o ministro. Nossa, tem um jornal... Às vezes eu fico pensando que o Flávio Dino fica escutando o Jornal Conservador, irmão. O Flávio Dino veio e falou, em poucas palavras, tudo que o Jornal Conservador vem falando dia e noite. O Jornal Conservador vem falando tudo, a mesma coisa, todos os dias. E o Flávio Dino vem e esfregou na cara dos congressistas brasileiros e disse... Tragam para mim uma decisão que o Alexandre de Moraes teve revista pelo STF. Feio, irmão. Feio. Não adianta você vir aqui nos comentários do YouTube, do Instagram, do Facebook e ficar choramingando. Traga fatos e dados. Nem eu, nem o comunista que eu não apoio, o Flávio Dino, na verdade, absolutamente ninguém com cérebro pensante vai se importar com o teu chororô. E prepara. Prepara porque vai piorar. Se você já está consternado com as falas do Flávio Dino, o penúltimo assunto vai te deixar com dor de barriga. Tá bom? Então vamos lá. A ruptura no Brasil está acontecendo de maneira cada dia mais assertiva e cada vez mais rápido. Você entende que num evento que o presidente de turno, presidente de direito, mas não de fato, o Luiz Inácio Lula da Silva, foi no Rio de Janeiro ontem, e horas depois já tinha pessoas vazando áudio e pessoas reclamando, não no WhatsApp, mas na Record, em televisões abertas, que a Prefeitura de Belfort Roxo parou na quarta-feira todos os serviços para tentar apoio ao Lula. E o áudio mostra a coação de servidores para irem a evento de Lula no Rio de Janeiro. Se você não entende que isso sempre aconteceu, mas que o normal não era ser mostrado em rede nacional, se você não entende que isso sempre aconteceu, tanto para a direita quanto para a esquerda. Nós temos que parar de ser hipócritas e dizer que somente o Lula pega os seus prefeitos e apoia. A direita também faz a mesma coisa. Qual é a principal diferença da esquerda para a direita? É que a direita não apoia as pessoas. Como assim, Rui? Cara, a esquerda, brother, está sempre dando dinheiro. Quer uma dúvida? Brasil 247, os caras falam um monte de coisa que desagrada a esquerda, mas os caras têm dinheiro, parceiro. Por que eles têm dinheiro? Para eles poderem investigar cada vez mais. Quer um outro evento, um outro exemplo? Irmão, a direita não se apoia, a menos que fique mentindo. Porque aí na base do medo as pessoas ajudam. Aqui o Jornal Conservador não vai fazer isso daí com você. Nós vamos trabalhar dentro da lei da ordem e vamos trabalhar para que você consiga entender. Não tem problema. Deus Pai Todo-Poderoso supre as coisas. O que eu quero dizer, qual é a diferença? A diferença é que quando a esquerda enxerga que tem um canal bom, os caras aportam dinheiro. Os caras quem? Empresário, o povo. E a direita? A direita fica tranquila e vai tomar cerveja na beira da praia. E deixa para lá. E aí quando dá um friozinho na barriga, tipo hoje,
Hoje o Jornal Conservador vai lotar. Todo mundo que tinha esquecido do jornal voltou. Tô vendo aqui, ó. Todo mundo que estava com medo voltou. Todo mundo que saiu nos últimos 45 dias xingando voltou. Hoje, vamos bater recorde. De tarde eu vou fazer mais uma live para comentar o final da ação. Recorde de novo. Por quê? Porque as pessoas sabem que quando o bicho aperta, quando o calo torce, é aqui que tu vai ter informação. É aqui que nós vamos falar na cara, no rim, sem dó nem piedade. Ó, viu? Falei, já saiu 5 aqui. E me pegaram, já tá cravado, velho. Fica tranquilo. Estamos de braços abertos recebendo você. Qual é a diferença da esquerda para a direita? Os dois pedem para os prefeitos liberar os públicos, os servidores. A diferença é que, no final das contas, a esquerda sempre toca o dinheiro no bolso da galera, porque dinheiro é importante. Sem dinheiro, bom, por exemplo, sem dinheiro eu paro de fazer live e vou catar dinheiro na rua, porque eu tenho conta para pagar. Tem IPVA, tem volta às aulas. Beleza? Qual é a diferença? A diferença é que a esquerda sabe que não tem nada de graça, eles botam dinheiro. E a direita? A direita tá louca por uma Jerusa Nessara, uma casa, saúde, educação e renda universal. Um pouquinho de comida, vai para Cuba. Gostou, Natália? Ô, Natália, sabe qual é o nosso Pix para ajudar se alguém quiser? ojconservador@gmail.com. Vocês não têm noção de como hoje o dia está maravilhoso. Ontem, quando eu vi o Lula falando do bagulhinho lá, do ajudante de ordem, eu dei muita risada e sabia que hoje ia ser bom. Mas quando eu levantei e recebi a Polícia Federal confirmando numa quinta, o que é muito improvável, eu estou feliz. Eu estou feliz porque hoje vai ter choro, hoje vai ter ranger de dentes e hoje vai ter Jornal Conservador dizendo mais um bingo para você entender. Na ruptura do Brasil, em novo recado ao governo, Lira protocola questionamento sobre verbas da saúde. Ao mesmo tempo, o partido decide abandonar bloco de Arthur Lira na Câmara. Ao mesmo tempo, Gilmar Mendes diz que ministros do STF esperam que PEC, que cria mandatos para ministros do STF, não seja votada. E Flávio Dino finaliza o chororô com o impeachment do ministro do STF é falsa solução. Impeachment por quê? Pergunta ele. E para fechar a conta... não acredito, caiu o YouTube, Natália. Tudo bem. Caiu o YouTube. Caiu o YouTube, depois eu subo lá. Tá tudo bem. Vamos lá. E para fechar a conta, chateado, Lula reclama de pouco público em evento do CPX. É o campus complexo do Alemão, tá? Não são os traficantes. Esse Lula é uma figura. Então vamos lá. Ou você entende que a ruptura do Brasil está acontecendo e essa ruptura é o que vai levar à reconfiguração, ao reordenamento, às novas leis que vão modificar o Senado. Tem mais 2 slides que eu esqueci aqui. No Senado, Dino defende o direito do STF de julgar congressistas. Afinal, foram os próprios congressistas que deixaram. E após a saída do PSB, PDT também debate deixar blocão de Lira. Tá bom? Então, olha só. Se você não está entendendo que isso tudo faz parte do processo de melhora das leis do Brasil, é porque você não está entendendo como é que funcionam as coisas. Se você não está entendendo como é que funciona para você reformar as leis, você tem que mostrar para a população, olha, até agora o STF estava aqui, o STF é legal, o problema é o vitalício, vamos botar de 6 a 10 anos? Fechou.
Pessoal, eu quero pedir para vocês um pouquinho de paciência, porque é óbvio, vocês não estão entendendo a quantidade de ataques que a gente está sofrendo hoje, afinal, tudo que o Jornal Conservador vem falando desde dezembro, tudo que o Jornal Conservador construiu e mostrou para todo mundo em Campinas, em São Paulo, e no evento, no estudo que a gente está fazendo do dia 8 de janeiro, se você tiver interesse nesse estudo, chama no 4799-630-4059, está sendo mostrado ao vivo hoje pela Polícia Federal. Então, sim, o Facebook, o YouTube, o Instagram, o Telegram estão sob ataque. O YouTube já caiu. Só que o conhecimento não cai, o conhecimento frutifica. O YouTube pode cair. Só que a semente que Jesus Cristo está plantando nos nossos corações, buscando a verdade, essa não para. Daqui a pouco eu volto a falar da ruptura. Esses dias um amigo nosso do Instagram, o Antônio, falou o seguinte, do Telegram também, nós temos que cobrar os políticos até quando? Porque eu digo sempre, Cleitinho questiona, senadores, cadê vocês? E defende redução da maioridade penal. Zema suspende saída temporária de detentos no Carnaval em Minas Gerais. Ou seja, nós temos que cobrar todos os dias. Comissão do Senado aprova o projeto que acaba com saidinha temporária de presos em feriados. Ou seja, nós precisamos cobrar os senadores, os políticos, todos os dias. Todos os dias. Por quê? Porque eles trabalham para nós. Quando nós ficamos quietos, quando nós ficamos posicionados, modifica tudo. Se você ficar quieto, você vai ter o que eles quiserem. Se a população começa a fazer os pedidos, olha, estou incomodado com essa lei, estou incomodado com essa lei, estou incomodado com essa lei, os caras modificam. Este é o grande diferencial, qual? A participação popular. Por isso que hoje temos dois políticos tentando a polarização, PL-PT, PL-PT. Por quê? Porque o PL-PT vai fazer com que a pessoa pare de pensar e tome lado. Na guerra, você não pensa, você apoia. Agora me veio uma coisa legal que eu lembrei aqui. O Valdemar da Costa Neto vai ser o nosso primeiro político preso como comunista e depois como de direita. O Brasil tem umas coisas sensacionais. Valdemar da Costa Neto deve ser preso esse ano ainda. Ele já foi preso por corrupção, junto com o Delúbio, com o Dirceu, na época do mensalão, do papai Lula. Então, o Valdemar da Costa Neto tem o carimbo de corrupto de esquerda. E agora ele vai, carimba, cadeia de direita. Não adianta você mudar a bandeira. Não adianta você mudar o slogan. A índole permanece. Doeu? Eu vou melhorar, porque hoje Deus falou comigo ontem, falou o seguinte, Rui, eu disse, pai, mas cara, o ministério que o senhor me deu é maravilhoso, libertador, só que é uma linha pesada, as pessoas escutam. Agora o senhor está me trabalhando aqui com política, eu amo de paixão, cara... Dia 24 eu vou ver vários amigos lá em São Paulo. Dia 23 eu vou ver vários amigos em São Paulo. Recebi mensagens na manhã inteira. Porto Alegre, São Paulo, Campinas, todo mundo dizendo, olha, estou tranquilo, porque você construiu, a gente já sabia que isso ia acontecer. Tá bom? E aí o que acontece? Deus diz para mim, filho, aumenta porque precisa dividir. O conhecimento não tem negociação. Ontem mesmo eu estava conversando e a pessoa disse, Rui, tu tem que ser mais amoroso. Eu disse, eu não negocio o valor. Eu não negocio o versículo. Não, mas é que tu pode falar a coisa de uma maneira mais... Não dá. Não dá para falar uma coisa mais doce, mais mentirosa? Não vai. Então, você que gosta do canal, curte, compartilhe e marca os amiguinhos, de preferência os vermelhinhos. Se você quiser e puder,
ojconservador@gmail.com. A sua ajuda é extremamente importante. Tá bom? Então vamos lá. Estão preparados? Se você tiver interesse nos eventos, na transmissão online, ou então no curso do dia 8 de janeiro, chama no 4799-630-4059. Para você que agora começou a ficar assim, opa, agora eu estou começando a entender o que está acontecendo, eu quero me desenhar melhor para entender o que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023, chama lá, 4799-630-4059. Perfis dos Estados Unidos incentivaram ataques do 8 de janeiro, diz pesquisa. Inclusive, um perfil mais ativo nesse engajamento foi um perfil que estava alocado num hotel em Orlando. Como é que é, Rui? Como é que é? Pessoal, um hotel em Orlando hospedou a pessoa que estava tuitando para incentivar a festa da Selma. Ontem saiu o aviso de que eles estavam te rastreando. Deixa eu remover aqui que eu quero olhar nos olhos dele. Você que está escondido nos Estados Unidos, já te avisei, eles vão te pegar. Tá bom? Não adianta você fugir daqui para lá. Eles vão te pegar. Eles sabiam quem tu era. Você que achou que era mais esperto do que o Papai Noel, você que aqui em Itapema do meu lado falou, cara, esse exército não faz nada, eu quero dizer para você o seguinte, eles são os melhores na guerra na selva, mas eles também estão entre os top 3 de guerra cibernética. Eles sabem quem tu é. Eles têm foto sua. Eles vão te pegar. Só para avisar você, eu avisei vocês em 21 e 22. Não, eu não avisei vocês, a audiência, eu avisei essas pessoas que eu estou falando que estão fugindo, eu avisei. Em 2021 e em 2022, que se vocês continuassem tentando fazer um golpe de Estado, vocês iriam cair. É simples. Golpe de Estado é golpe de Estado. Então, o que acontece? Se você está tentando fugir, se entrega e tenta entregar, que é mais fácil. Não está gostando da informação? Vou te dizer uma coisa para você. O problema é seu. Eu avisei. Como é que é? Eu avisei que isso ia acontecer. Eu avisei que tentativa de golpe é tentativa de golpe. Tá bom? Não gostou? Não. O problema é teu de novo. Um grande abraço. Nos Estados Unidos foi rastreado os maiores IPs. Nos Estados Unidos eram quem estava lá incentivando. Faça conta, o problema é teu, não é meu. Polícia Federal acorda vários interlocutores que o Jornal Conservador vem colocando dia e noite. E quem estava no evento em Campinas e quem estava no evento em São Paulo, eu desenhei e redesenhei e sanei as dúvidas do que está acontecendo hoje. Para começar, antes de mais nada, eu vou dizer para você o seguinte. Pergunta da multidão. O presidente Bolsonaro vai ser preso? Até final de 2026, não. Como é que é, Rui? Bora lá. Eu repito, que é para ficar mais fácil para você entender. O presidente Bolsonaro vai ser preso? Até o final de 2026? Não. Ah, mas depois de 2026 eu falo o que acontece. Tá bom? Agora, até final de 2026, o presidente Bolsonaro não vai ser preso. Certo? Certo. Então segue o baile que vai começar a ficar bonito. Eu vou ler todos os slides e depois eu comento.
Polícia Federal mira aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro em operação que tem Braga Neto, Heleno e Anderson Torres como alvos. Polícia Federal apura a tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito. Segundo a Globo News, há um mandado de prisão para o ex-assessor da presidência, Felipe Martins. Nesta fase, as apurações apontam que o grupo investigado se dividiu em núcleos de atuação para disseminar a ocorrência de fraude nas eleições presidenciais de 2022, antes mesmo da realização do pleito, de modo a viabilizar e legitimar uma intervenção militar em dinâmica de milícia digital. O primeiro eixo constituiu na construção e propagação da versão de fraude nas eleições de 2022 por meio da disseminação falaciosa de vulnerabilidades do sistema eletrônico de votação. Discurso reiterado pelos investigados desde 2019 e que persistiu mesmo após os resultados do segundo turno do pleito em 2022. A Polícia Federal responde à tua pergunta, Letícia Lapp. Ela fala assim, que engraçado a eficiência da Polícia Federal em relação a tudo que aconteceu. Letícia Lapp, tu não escutou o que eu estava falando antes? Que eu avisei em 21 e 22? E a Polícia Federal está rastreando eles desde 2019. Olha só, se você não está conseguindo entender isso, talvez você não esteja conseguindo parar e explicar para o teu cérebro. Pega um papelzinho e começa a anotar. É uma investigação que vem desde 2019. 20, 21, 22, 23, 24. São 5 anos, Letícia. São 5 anos. O Exército e a Polícia Federal já sabiam desde 2015 que esse golpe ia ser tentado. Eu não falei que eu ia provar o golpe, a tentativa de golpe do dia 8 de janeiro de 2023, desde 2015? Eu vou provar no grupo, a partir do 7º encontro. Letícia Lapp, começa a entender que quem não está tendo discernimento das coisas é você e boa parte da população brasileira. Entenda que a Polícia Federal e o Exército continuam trabalhando por nós, apesar das acusações levianas que você e grande parte da população faz. Você está falando que eles não estão investigando, e foi muito rápido, desde 2019. Desde 2019. Tá bom? Então vamos lá. O segundo eixo de atuação consistiu na prática de atos para subsidiar pagamento. Corre, neguinho, que os Estados Unidos têm extradição. Corre que lá tu não vai estar salvo. Tem que ser mais. Bora, bora, bora! Através de um golpe de Estado com apoio de militares com conhecimentos e táticas de forças especiais no ambiente politicamente sensível. O Exército Brasileiro acompanha o cumprimento de alguns mandatos em apoio à Polícia Federal. Os fatos investigados configuram em tese os crimes de organização criminosa, a abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, informou a Polícia Federal em nota. Como é que é? É isso aí mesmo. Não gostou? Não. Que pena. O problema não é meu. Você entende que isso é um crime extremamente grave e que as pessoas estão tentando fazer isso desde 2015, como eu te falei. Desde 2015 estão rodando o Brasil para fazer este atentado contra a democracia. Eu avisei para diversas pessoas que estavam entrando nesse golpe e disse, ei, sai, irmão, é ruim, vai dar ruim. Deu. Sabe o que essas pessoas falavam? Ah, Rui, tu é um cara muito... Tu acha que sabe das coisas por causa da história. Nós temos que salvar o Brasil. Agora corre. Corre porque vai ficar feio. Então vamos lá. Vamos começar as coisas devagarinho para a gente ir entendendo o que está acontecendo. Tem um tal de jornal conservador, Rui S. Pratini, que fala o seguinte: dia 8 de janeiro de 2023 foi uma tentativa de golpe. Ô, Rui,
Mas o fulano de tal, o vovô falou que não foi golpe. Eu também falei que não foi golpe. Eu falei que foi uma tentativa de golpe. Sabe qual é a diferença? A diferença é que quando você tenta e não consegue, não consuma. Então vamos lá. Tentativa de golpe é quando você tenta e não consegue. E o Jornal Conservador e o Rui falam que o dia 8 de janeiro de 2023 foi uma tentativa de golpe. Ah, mas o fulaninho lá falou que não tinha arma e assim não podia ser um golpe. Eu e a Polícia Federal falamos que foi uma tentativa de golpe. Então, agora eu posso dizer para você, nós estava certo. Porque, por mais que doa, quando nós conversamos com várias pessoas, a gente começa a entender o que está acontecendo. Quando a gente consegue colocar vários pontos históricos, a gente entende qual o caminho. Eu fico imaginando o nosso grupo do dia 8 vazar a conversa paralela que a gente tem lá dentro. Sobre um determinado assunto, nós temos uma perícia médica, agora estou colocando a perícia policial. Eu imagino vazar isso. Ia ter gente correndo para as montanhas, de medo. Só que o conhecimento liberta e te deixa tocar em assuntos tabus. Então, vamos lá. Vamos fazer um beabazinho bem rápido. A tentativa de golpe existiu. Eu e a Polícia Federal concordamos. Não gostou? O problema é teu. Polícia Federal não vai arriscar a carreira dele por loucura. E eu te digo mais. Assim como eu falo para a Natália, o molequinho vai ser preso. Agora eu acredito que vai ser mais rápido. Porque a panela vai chiar. A panela de pressão vai colocar fogo até explodir. Você tem que entender que o bicho vai pegar de uma maneira brutal. Esses primeiros 6 meses vão ser maravilhosos. Prepara, porque dia 23 e 24 de março, Campinas e São Paulo vai ser sensacional. Eu já reservei 3 horas com mais 2 de extra, porque duvido que a gente não fique 5 horas conversando. O segundo slide vai nos trazer a informação de que existiam núcleos para atuação. Se tem núcleo, significa que tem cérebro. Ô Rui, o cérebro da operação vai para a cadeia? Não! Não. O cérebro da operação não vai para a cadeia. Estuda e entende por que ele não pode ir para a cadeia. Essa é a grande questão. Estuda e entende por que ele não pode ir para a cadeia. No grupo do estudo do dia 8, a gente faz um mapeamento do golpe de 64. E nós fizemos um mapeamento do golpe de Hitler. Só para começar a entender. A pessoa que estudou conosco vai entender que a fraude nas eleições é um dos motivadores de engajamento. Como assim? Eu vou fazer, então, agora aqui um beabazinho rapidinho para você começar a entender Vamos lá. Como é que você dá um golpe de Estado? Não, eu não vou ter meias palavras. Eu peço licença aos meus ilustres colegas de estudo do dia 8 e eu vou soltar um pouquinho o verbo que é para as pessoas entenderem.
O que aconteceu no 2023? Ô Rui, tu acha que foi o Bolsonaro? O que eu acho não importa. O que eu quero te dizer é que o Bolsonaro não vai ser tocado durante a operação, ele não vai para a cadeia, tá bom? Por quê? Isso é só no curso do dia 8 que a gente faz uma outra construção. Mas eu vou te dar um beabá mais interessante. Vamos lá. 8 de janeiro de 2023 foi uma construção fisiológica de engajamento que começou lá em 2015. E essa construção fisiológica foi aglutinando diversas vertentes que têm o viés separatista. Por isso, Ana Priscila, interventores federais, interventores militares, grupos, né? Sul é meu país, Pernambuco é meu país, São Paulo é meu país, ou seja, todos os separatistas tiveram voz e palanque. Foram todos aglutinados para fazer um separatismo do Brasil para eles próprios. E assim eles foram fomentando 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. E aí 23, 8 de janeiro, explodiu. A meta deles era criar a ruptura. Qual é a ruptura? A população na rua igual a 64, clamando para os militares para que derrubasse o poder vigente do momento. Agora você consegue entender por que o Lula não podia decretar a GLO? Olha só, população na rua, na frente dos quartéis, acontece 8 de janeiro, as pessoas vão para casa, dia 9 de janeiro, o Lula decreta a GLO. A população brasileira inteira vai em peso para a rua, os militares precisam tomar o poder. Por isso que a Janja recebeu um telefonema e disse, GLO jamais. E aí o Lula disse, a Janja é um anjo. Então o que acontece? Você tem que manter o poder vigente. Mas Rui, tu concorda com o Lula? Não. Rui, tu apoia o Lula? Cara, o Lula é corrupto, o Lula foi preso, é cadeieiro. O Lula foi cadeieiro junto com o Valdemar, Zé Dirceu e Delúbio, e agora o Valdemar vai pegar uma cana junto com a galera de direita. Então, o que acontece? O que acontece é o seguinte, se a população vai para a rua, impulsiona, os militares tomam o poder, os militares têm que continuar dentro do poder. Porque a construção que utilizou diversas narrativas, diversos artifícios, sempre versava e sempre ia para o mesmo rio. Qual era o rio? Sempre desembocava no mesmo mar. Intervenção militar. Então, uns pediam intervenção federal, militar, com o Bolsonaro no poder. Outros diziam intervenção militar. Outros diziam, tira os... Mas sempre tinha os militares no poder. Agora, para você entender, como é que aconteceu em 64? População na rua, os militares vão para o Congresso dá vacância, os militares assumem. O Congresso dá vacância do... 64. População na rua, militar na rua, Congresso declara a vacância da cadeira de presidente, os militares assumem. 2023, população na rua, se tem GLO, a linha continua. Só que os militares tinham avisado em 2019, tinham avisado em 2015, tinham avisado em 2021, nós não faremos nenhuma aventura, nós não vamos apoiar absolutamente nenhum rompante político, não vamos para a rua defender político, nem partido. Os militares falaram em 19, em 15, em 18, em 21 e 22. Em 22, os militares falaram, nós vamos respeitar o que acontecer nas urnas. Tanto que Paulo Sérgio, ministro da Defesa, assinou e disse, cumpra-se. Cumpra-se o quê? O mandato do Lula. Ô Rui, mas sim,
Eu acredito que o Lula cai. Eu estava falando no início da ruptura, e a ruptura vai acontecer com isso, para que ele caia, e que o Congresso, o Senado e o STF sejam reformados. Mas, entende? Agora, esse bloco está falando sobre a tentativa de golpe. Eu sei que você não gostou do que você descobriu hoje. Agora, se você rever as lives antigas, você vai ter menos fígado e mais cérebro e vai começar a juntar os pedacinhos. Quem estava em São Paulo e Campinas, e quem acompanhou as últimas lives, sabe, o Heleno vai ser chamado, mas o Heleno não será preso. E conforme foi falado em São Paulo, a Polícia Federal vai até a casa do Heleno e do Braga Neto cumprir as diligências acompanhado de militares. Estão sendo conduzidas as investigações e os mandatos, todos dentro da lei e da ordem. Você lembra que eu comecei lá no início do programa falando, hoje é 8 de fevereiro de 2024, são 9h50, esqueci de dar o horário lá na frente. Você lembra que eu falei lá no início, os militares usavam a máscara, não porque eles tinham medo, é porque eles seguem a lei e a ordem. Quando você começa a entender que os pequenos atos demonstram a intenção da pessoa, as coisas começam a ficar mais claras. Quando você começa a entender que o respeito tem que ser em tudo e não em alguns pontos, as coisas começam a ficar mais claras. Quando você começa a entender que de nada adianta tu respeitar a lei que te interessa e desrespeitar a lei que não te interessa, tem que respeitar todas. Que de nada adianta você acusar sem provar, porque quem acusa sem prova, no mínimo é leviano. Eu sei que está doendo muito para muitas pessoas. Em 2023, eu falei, olha, tem coisa que eu só vou poder falar em 2026. Uau! Para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, hoje é dia 8 de fevereiro de 2024, e agora está bem explicado para quem quiser escutar e ouvir. Nilza Macena não pegou toda a live. Bolsonaro não vai ser preso até final de 2026. Então, vamos lá. Se você não entendeu, reveja a live. Agora, se você entendeu e está com interesse de estudar isso mais profundamente, o grupo de estudo dia 8 de janeiro de 2024 está te esperando de braços abertos. Vem que tá sensacional. Chama no 4799-630-4059. Eu sei que ficou meio embrulhado, nós fomos um pouco enganados. Eu próprio já falei, caraca, em 2022 eu me enganei. O importante é a gente olhar com os olhos, aprender e continuar trilhando o caminho. Que Deus Pai Todo-Poderoso leve paz e graça para vocês. Mas o Brasil não acabou ainda. Na verdade, ele está cada dia melhor. Cada dia melhor. Luiz Inácio Lula da Silva vai num evento vazio do CPX em Belfort Roxo, onde o prefeito deu feriado para todas as pessoas irem no evento. E não foram. Pois bem, lá, Lula, o presidente de turno, o corrupto que está na cadeira de presidente, ele falou o seguinte, olha, você imagina chamar uma moça para sair e ela te perguntar o que você trabalha? Aí ele falou, ajudante de ordem. Aí ele disse, como é que eu vou ficar com você se você não vai trazer um futuro para nossa família? Uau, numa patacada o cara bateu nos ajudantes de ordem e todas as pessoas que têm um cargo inicial e chamou as mulheres de interesseira. De coração, eu já espero que o Lula fique até o final de 2024. Como é que a gente vai viver depois de Dilma, sem Lula, o honesto, sem Lula no seu sincericídio total e absoluto? Como não amar esse Lula? É simples, eu não amo ele porque ele é corrupto, porque ele é ladrão, porque ele é condenado e porque ele não modificou.
Deus Pai Todo-Poderoso, se escolhesse o Lula, Deus Pai Todo-Poderoso, se escolhesse o Lula, ele seria modificado, consertado e remido. Mas não foi escolhido, até porque ele já tem lado, o lado da mentira, e o pai da mentira é o demônio. Sabe qual é o problema quando a gente fala que o pai da mentira é o demônio? É que tem uns políticos aí que não saem da piscina e não param de mentir. Faz parte. Enquanto algumas pessoas pautam as suas informações políticas por uma frase de slogan ou por um boné que usam, eu pauto por conceitos, fatos, dados e resultados. E diferente de uma galera que fala mal do ex-presidiário que está na cadeia e defende o presidiário americano para a presidência, eu não. Eu estou tranquilo. Eu quero que o presidente americano seja ilibado. Tá difícil. Vai ganhar o Biden. Mas quem defende o Trump e fala mal do Lula, no mínimo, tem um probleminha de cognição. Porque quando você aponta, o Lula está na cadeira de presidente e ele foi para a prisão. O Trump também foi e você está seguindo e torcendo por ele. Pelo menos você podia parar de ser hipócrita. Porque quando você aponta um defeito no outro e defende o mesmo outro que tem o mesmo defeito do outro lado, você não é uma pessoa, no mínimo, que sabe fazer continha. Você, no mínimo, é hipócrita. É simples. Mariluce Motim Mauskman falou o seguinte: acho que fomos manipulados de um lado para o outro. Mariluce, lembra que eu estou falando o seguinte: quando nós estamos em guerra, no eu contra tu, quem ganha são eles, os políticos, e quem perde somos nós, o povo. Você coloca o eu e coloca o tu conforme for da tua conveniência. Mas na guerra, a única pessoa que ganha são os dois lados. O único que perde sempre é o povo. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. E em breve nós voltamos, se Deus quiser.